Hoje nós estamos na cidade de São Ludgero. Estamos aqui para contar mais uma parte da história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailo. A Assembleia de Deus em Criciúma está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues. E hoje mais conhecida em Criciúma como a Igreja do Relógio. E nós estamos aqui para entrevistar o pastor Raimundo Eufrásio. Pastor Raimundo, que tem sua história na Assembleia de Deus de Criciúma e também hoje é presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus em São Ludgero. E nós já queremos agradecer ao pastor Raimundo pela disponibilidade de nos atender e também para juntos aqui contarmos um pouco da história da nossa amada e querida Assembleia de Deus. Muito obrigado, pastor Raimundo, pelo senhor ter nos atendido. Ok, estamos aí para servir, né? Servir a Deus e muito mais com essa oportunidade, né? Poder deixar registrado aí parte, né, da nossa história, né? Do qual vocês também fazem parte. Né? E, pastor Raimundo, vamos começar perguntando qual o ano que o senhor aceitou Jesus, o senhor veio de um berço evangélico? A minha origem é evangélica, né? Eu perdi meu pai com 2 anos de idade, a minha mãe com 4 anos, e a minha avó, que já era cristã, membro da Assembleia de Deus, em Criciúma, na época eles me doavam para algumas famílias, né? Porque eu perdi o pai muito cedo, a minha mãe, mas ela sempre descobria onde eu estava e me levava na igreja, né? Aos domingos, né? À tarde na Betel e à noite na Assembleia de Deus, que ela aproveitava a tarde toda, né? Porque tinha um ônibus de regresso à noite, né? Então ela aproveitava a tarde e me levava para a igreja. E quando ela via um moço pregando ou cantando, ela batia no meu ombro e dizia: "Vovó, quer te ver assim, pregando e cantando". E aquilo foi entrando no meu coração, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Então, eu tenho uma origem cristã, mas eu tive um encontro com Cristo mesmo com meus 15 anos. E com 17 anos, 22 de julho de 1979, eu fui batizado. O senhor desceu as águas em 79. 79. Qual pastor? Pastor José João Vieira, e quem me batizou foi o pastor... Ai, esqueci o nome dele agora. Moraes, Antônio Moraes. Antônio Moraes. O senhor disse que vem de uma origem evangélica, a sua avó já era evangélica. A sua Meus avó, tios eram evangélicos. e a sua avó, ela frequentava a igreja em Criciúma. Criciúma. E de quanto tempo, o senhor lembra mais ou menos quanto tempo ela, antes do senhor nascer, ela já era evangélica? Quanto tempo antes? Na verdade, a família Goulart, João Goulart, você conheceu, acho, o Newton Goulart, eles foram um dos primeiros crentes, junto com Orlando Brasil, entendeu? Que é o meu sogro, foram um dos primeiros crentes. A minha avó fazia parte dessa leva, porque eles vieram de onde? Eles vieram de Pescaria Brava, lá para Criciúma. E Laguna e Tubarão foi aonde começou, de fato, o foco do evangelho aqui no sul. Né? Sim. E eles migraram de Pescaria Brava lá para Criciúma, nessa época. E o pastor Nilton dos Santos, né, eu frequentei culto na minha meninice com o pastor Nilton dos Santos. O pastor Nilton era... O presidente. O ano do pastor Nilton, se não me engano, era 74, 72? Isso, por aí. Por aí, né? Por aí. Era o tempo que o pastor Nilton, 72 a 76, era o presidente, né? E naquela época já era tudo muito difícil para o evangelho, né, pastor? A resistência que tinha para o evangelho, as pessoas não aceitavam, né? Tinha os evangelistas, aquele perseguição, né? Era Mas a chama era maior, né? era, A chama era maior do que a perseguição, né? sim, superava, né? Superava, porque a perseguição era demais, né? A rejeição, né? Eles chamavam nós de aleluias, né? Os aleluias e tal, né? Eu fui apedrejado lá na Mina do Mato.
Eu era garoto, o desejo era de fazer, né? A chama era maior, né? Pegava aquelas cornetas para amarrar lá nos postes, para fazer o culto no ar livre. Eu queria servir, né? O pastor Ageu Ezequiel era crente, mas a esposa não era. E ela era uma das principais perseguidoras. Pode perguntar para ela, entendeu? Ela não aceitava. Então, lá na Mina do Mato, nós fomos apedrejados. Expulsos, basicamente, lá da Mina do Mato. Hoje é um grande setor, né? Depois que o senhor teve esse encontro com Cristo, depois se batizou, o senhor foi congregava onde? Em algum bairro, na sede? Jardim Maria Céu, sábado, sempre no tempo sede para ouvir os meus pastores, né? Era culto de doutrina, antigamente era no sábado, né? Sábado nós íamos de a pé lá do Maria Céu, lá no centro, né? Todo sábado, todo sábado. E já tinha uma congregação no Maria Céu? Já tinha. Eu me converti num culto de terça-feira no Maria Céu. Pastor... E no dia do batismo lá no Maria Céu, lá na Lagoa dos Freitas, o Maria Céu foi o que mais batizou pessoas, foram 15. Aquele bairro ali, porque os primeiros crentes começaram por ali, depois foram lá para Boa Vista, Mineira, Metropol, aquela região ali. E, pastor Raimundo, o senhor também fez parte da diretoria da igreja, né? Sim. De um cargo, de departamento do nível de campo, né? O que eu mais sou apaixonado, né? IBD, Escola Bíblica Dominical. Inclusive, não sei se fizeram mais, fizeram encontros, mas simpósio eu fiz 2 e trouxe a CPAD nos 2 ali, entendeu? Nos 3 dias do simpósio, nós botamos 2.500 pessoas lá em Criciúma, participar do simpósio. Na época nós temos o pastor Carlos Eduardo, de Curitiba, Lenito Beltrão, de Curitiba, a comissão da CPAD, foi uma benção. O senhor lembra que ano? Eu não lembro o ano. Não lembro o ano. Não lembro o ano. Não me lembro. O senhor chegou a fazer parte também da MEUAD? Da MEUAD, não, era só auxiliar, né? Só auxiliar. Da missão? Missão, sim, era o segundo secretário, né? Mas na realidade, como eu era integrado, era o que ficava ali, né? Sim, atendendo. E, pastor Raimundo, o senhor dirigiu algumas congregações no campo de Criciúma, né? A primeira congregação que eu dirigi em Criciúma foi da Boa Vista. Período maravilhoso, abençoado. Nós tivemos até 172 alunos matriculados na IBD na Boa Vista, na nossa época lá. Foi um período maravilhoso. Depois trabalhamos lá no Nossa Senhora da Salete, né? Lá no 7. Depois na quarta linha, e da quarta linha eu assumi a minha primeira presidência, que foi São Joaquim. E o senhor trabalhou com alguns pastores presidentes, o senhor lembra de alguns? Todos eles. Todos eles. Meu primeiro pastor, na realidade, foi o pastor, como presidente de trabalho, foi o pastor Satiro Loureiro. Por quê? Porque quando o pastor Vânio de Oliveira começou a abrir o Desafio Jovem, eu conhecia aqueles garotos todos, porque eu trabalhava numa lanchonete no centro de Criciúma. E eu tinha uma amizade imensa com aquele pessoal, entendeu? Não entrava em conflito com eles. E aí o Vânio perguntou para mim, tu consegue levar alguns lá na Praça do Congresso, tal, que nós vamos levar uns músicos lá, tal. O Edinho tocava pro Vânio, né? Eu disse, consigo. Aí eu fui lá, conversei com os garotos lá, levei lá, o Vânio começou a cantar, tal. Aí surgiu, né, a necessidade de um obreiro para abrir o Desafio Jovem do Criciúma. Aí eles me assumiram. Aí eu fui para São Paulo, fiz um estágio, voltei, e eu fui o primeiro obreiro ali do Desafio Jovem do Criciúma, né? 2 anos e meio. Aí eu peguei uma férias e fui em Joinville. Chegou lá, fui entrevistado pelo pastor Satiro. E ele gostou de mim e me convidou para mim. E me integrou como auxiliar. Eu fui integrado como auxiliar. Aí fiquei 12 anos em Joinville, né? Aí o primeiro período com o pastor Satiro, né? Depois ele veio a falecer. Depois todo o ministério do pastor Vieira, né? José João Vieira. 1 ano e quase 3 meses, mais ou menos, com o pastor Leonel Batista, né? Pastor Valmor Leonel Batista. E aí eu pedi transferência para Criciúma. Foi onde eu regressei para Criciúma e assumi o Boa Vista. Aí o pastor Arcelino. Era o período do pastor Arcelino. Período do pastor Arcelino.
Nesse período que o senhor trabalhou em Criciúma, que o senhor retornou para Criciúma, o senhor lembra de alguns obreiros que trabalhavam, alguns dirigentes que trabalhavam com o senhor, que o senhor tem lembrança deles? Ah, sim, né? Na congregação ou no campo todo? No campo. No campo, os pastores integrados ali? Isso, Então tá. trabalhavam na época, o pastor chegou. Pastor Carlinhos, né? Pastor Cláudio Caetano, o saudoso Antônio Neves, José Paulo, o que está jubilado agora também, aquele que trabalhou na África lá, esqueci o nome dele agora, Oswaldo, né? Pastor Oswaldo. E na época, acho que eram esses, né? Depois veio o Jaime, e tinha o Guido, né? Pastor Guido, o pastor Lauro. O pastor Lauro era essa equipe aí. Era essa equipe aí. Depois você entrou, né? Pastor Raimundo, o senhor lembra, vou perguntar para o senhor, o senhor já falou de uma perseguição que foi apedrejado lá Na Mina do Mato? E o senhor lembra, assim, de um milagre que aconteceu nesse período que o senhor teve em Criciúma, num culto, numa oração, num culto familiar, um milagre que o senhor presenciou? Alguns. Milagres real, né? Real. Bom, para mim o maior milagre, né, foi a minha própria conversão, né? A minha própria conversão. 12 dias depois fui batizado com o Espírito Santo, entendeu? Mas assim, o que impactou a minha vida foi quando nós ouvimos os passos do Senhor Jesus Cristo entrando dentro do templo, né? Nós ouvimos audivelmente, né, os passos do Senhor na igreja. Aquilo ali impactou a minha vida, né? Eu O senhor estava lá estava naquele naquele dia? culto, sim, senhor. Eu estava atrás de uma coluna, você lembra que tinha aquelas colunas Sim, assim? lembro. Eu estava atrás de uma coluna e quando surgiu o primeiro passo, um barulhão, o templo deu uma tremida, eu me levantei para olhar se tinha alguém tocando bumbo e alguma encenação, entendeu? Mas quando eu me levantei, aí a glória do Senhor já tinha tomado o templo, né? E todo mundo falando língua estranha, e foi aquela glória, aquele poder. Era 3 horas da madrugada, eu estava levando o jovem para casa no colo. E o senhor lembra que congresso que era? É, Se era das irmãs, da mocidade? parece que foi até 79, né? Era da mocidade, né? Pastor de Curitiba, Edmo, parece. Que pregava? É. Tem um vídeo dele pregando nesse culto. Tem um vídeo no YouTube. Eu não anotei a data, mas foi um culto maravilhoso. Fora disso, entendeu? Eu orei por pessoas que que eu vi acontecer na hora, assim, não é um milagre, né? A cura de um cego, mas assim, de dores, a pessoa se sentir aliviada, entendeu? São vários casos assim. Uma vez eu estava pregando em Balneário Camboriú. Aí preguei na sexta, sábado e domingo. Não, no sábado. Aí no domingo o pastor anunciou que o culto ia começar mais cedo e tal. E eu fui mais cedo. Aí eu ia à tarde tomar um café na casa do pastor. Quando eu passo na frente da igreja, tinha uma porção de pessoas na frente da igreja. Eu digo, não tem nada marcado para esse horário. Aí parei, e aí tinha uma mocidade falando língua estranha, glorificando ao Senhor, e eu parei e perguntei, o que está acontecendo aí? Aí, não, pastor, foi ontem. O senhor não chamou a moçada para frente para fazer uma oração? Chamei. E aí oramos. Então, tá vendo essa menina aqui? Isso era uma mocinha, né? Essa menina, ela estava desesperada, que ela já não podia mais escovar os dentes, né? Não tinha dinheiro para ir a um dentista para fazer um reparo, porque era coisa horrível. Aí o senhor orou, ela não podia mais escovar os dentes. O senhor orou, ela chegou em casa, se alimentou, foi lá, escovou os dentes, esqueceu. E de manhã, quando ela foi escovar de novo, ela lembrou que os dentes estavam normais, todos eles normais, não tinha obturação, nada, era dente natural, entendeu? Normais, e aí a felicidade está desde manhã até agora. Eu digo, poxa, que benção. Mas ali em Criciúma, eu ainda era recém na fé, novo convertido, como eu trabalhava numa lanchonete, a antiga Cadeoro, ou Cadoro, como alguns chamavam, eu conheci um mudo
que eu atendi ele, entendeu? Ele só por sinal, né? E eu ouvi ele falar. Depois eu nunca mais vi ele, mas eu ouvi ele falar no culto que o Celso Lopes pregou. Entendeu? Uma campanha que foi feita quase em frente à Praça Maria Silva Rodrigues ali, naquela estação que tinha ali antigamente, hoje é o terminal. É, ali. Então, milagres a gente viu muitos, assim, né? Maravilhosos, né? De momentos assim. E outra coisa que eu queria ver com o senhor é genro do saudoso Orlando Brasil. Orlando Brasil. Você podia falar um pouquinho do Orlando Brasil? Então, como eu falei, eu me criei sem pai e sem mãe. Eu precisava de uma figura paterna, né? E ele me recebeu com muito carinho, entendeu? Na família, aquela pessoa amável, né? E ele tinha uma certa dependência, que ele não dirigia, tal, né? Eu digo, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? E vou começar a conduzir ele e para mim extrair o máximo que eu puder deste homem, né? Então foram muitas experiências. Eu tive o prazer, que depois que deu derrame nele, de cortar a unha de seus pés, entendeu? E eu olhava que ele tinha aquele olhar profundo de gratidão, né? Dizer, quem tem um amigo desse não precisa mais ninguém, né? Ele dizia assim, né? E ele, então, ele conversava comigo a respeito de como se conservar na presença de Deus, diante da sociedade. Tanto é que ele era fotógrafo, né? Ele fazia fotos que depois botava naqueles mármores para túmulo e tal, né? Ele dizia, isso aqui é uma ótima profissão, mas como lida com muitas viúvas, eu não vou passar isso aí para ti. É a ideia dele, entendeu? O medo, o zelo, entendeu? Para conservar, não vou passar isso para ti, não. Tu vai trabalhar na mina. E eu, tudo bem, vou lá para a mina. Aí eu já estava trabalhando lá, né? Então, mas assim, em termos de visão de igreja, de zelo, eles hoje eu vou para a banda de Lauro Miller, Siderópolis, pegava um ônibus, ia lá e vinha fazendo tudo de a pé, casa por casa. E o pessoal já sentiu falta quando ele não ia, entendeu? Ele foi um grande desbravador. Ele contava a história que ele, lá para a banda de Jacinto Machado, ele abriu o campo, na realidade, para 5 pastores trabalhar, essa é a verdade. Tá? Que muitas vezes ele e a irmã Maria iam de noite, né, cantando, daqui a pouco paravam. Não, vão ter que dormir aqui. Vão ter que dormir aqui, não dá para continuar. E paravam, dormiam ali. No dia seguinte, quando se acordavam, estavam diante de abismo, na Serra da Pedra, aquele lugar. Tudo lá. Então, o Orlando Brasil, ele foi aquele homem que evangelizou, né? Um verdadeiro evangelista. Evangelista nato. Nós estamos aqui na cidade de São Ludgero, contando parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma. E estamos aqui com o pastor Raimundo Eufrásio, pastor presidente da Assembleia de Deus nessa cidade. Pastor Raimundo, nós queremos deixar o senhor à vontade, se o senhor quiser expressar mais alguma coisa, tem mais alguma coisa para deixar registrado na história da Assembleia de Deus de Criciúma, e também deixar o senhor os agradecimentos, e o senhor fica à vontade. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor. Alguns dizem que os Estados Unidos é a maior nação do mundo, outros dizem que é a Inglaterra, outros dizem que é Israel. E pela palavra do Senhor nós descobrimos que Deus está acima de todas as nações, mas que se encurva para ajudar o necessitado e o aflito quando a Ele clamar. E eu me lembro do dia quando o Senhor se encurvou para me socorrer, para me libertar dos vícios,
da dependência e me trazer para o seu rebanho. Então hoje eu me sinto ovelha do rebanho do Senhor, né? Me sinto que sou lavoura do Senhor, que pertenço a Ele, e a minha gratidão a Deus, que me deu um ministério, né? Me deu um ministério. Não tem profecia de promessa disso, daquilo, outro. Ele me deu um ministério e eu sei que eu tenho esse ministério. Ministério para pregar a palavra do Senhor, para aconselhar, independente do número de pessoas, o tamanho da cidade, tamanho de congregação, o ministério é para ser exercido. E não importa com quantas pessoas, o ministério tem que ser exercido. Não é para divulgar o ministério em si, mas para agir no ministério, para atuar no ministério. Então só tenho que louvar a Deus pelos meus pastores, né, que pastorearam sobre a minha vida, pela Igreja de Criciúma, né, a igreja mãe, a igreja que provavelmente vai nos recepcionar na nossa jubilação e vai ser bênção de Deus. Quero agradecer aqui o pastor Marcos, né, Floriano, um amigo de muitos anos, né, seu companheiro, pastor Anderson, e agradecer por essa oportunidade de poder fazer parte dessa história que vai contar toda a história da AD em Criciúma. Nós louvamos a Deus por este momento e eu quero deixar registrado na história da Assembleia de Deus de Criciúma. O pastor Raimundo foi meu pastor e quando, uma certa vez, eu dirigia uma congregação e estava encerrando ali, por minha vontade, o meu tempo de dirigir aquela congregação e não queria mais dirigir congregação. Eu procurei o pastor Raimundo, que era o meu pastor, meu supervisor, e disse: pastor, eu coloco outro no lugar, porque eu não vou mais dirigir igreja, eu vou me formar, vou trabalhar, vou estudar. E ele disse: não, você tem um ministério, você não pode desistir, você não vai parar. E espere mais um pouquinho, me dá uns dias. E passou-se uns dias, o pastor Raimundo me procurou, foi lá em casa e, e fez a proposta para mim ir trabalhar no departamento de missões. E sair daquela congregação e voltar para a quarta linha, trabalhar como o segundo dele. E trabalhamos ali com o pastor Raimundo, mesmo estando no departamento de missões, e o pastor Raimundo sempre, de tantos que fizeram promessa, eu quero deixar registrado, de tantos que fizeram promessa, um dia que eu for presidente eu vou te levar, um dia que eu vou... Todos que passavam. Mas um dia o pastor Raimundo fez essa promessa para mim: o dia que eu for presidente eu vou te levar para trabalhar comigo. Eu disse para minha esposa: mais um. Mas o pastor Raimundo cumpriu. Amém. Foi para São Joaquim, e sua primeira presidência, e um dia me convidou para mim trabalhar com ele no campo de São Joaquim, e nós fomos para a cidade de Bom Jardim, que hoje é campo, né? Que hoje é campo. Trabalhamos ali, preparamos, né? Foi para ser preparado campo. para ser campo. E nós só temos que louvar a Deus, pastor Raimundo, a Raquel, sua família, sempre tivemos uma boa amizade. Amém. Né? Participei dos casamentos dos filhos, pastor Raimundo, verdade. E nós sempre fomos grandes amigos. E nós só temos que louvar a Deus, eu sou grato a Deus por isso, nunca vou esquecer. Sempre está pastor Raimundo nas nossas orações. Amém. Então, pastor Raimundo, obrigado por essa disponibilidade de ter nos atendido aqui, que foi muito bom essa entrevista estar com o senhor. Deixa eu deixar registrado aqui também, quando o pastor Marcos foi para Bom Jardim da Serra, ele fez o trabalho digno de um pastor presidente. Ele deixou o campo preparado para que alguém assumisse uma presidência. Foi coisa maravilhosa. Não esquentei a cabeça em nada, porque ele conseguia levantar o sustento e ainda nos ajudava, porque São Joaquim era muito grande a extensão, né? Muito grande, ainda nos ajudava na sede lá em São Joaquim. De sorte que não erramos, né? Não erramos em impor as mãos sobre alguém que verdadeiramente tinha uma chamada de Deus, e aqui está o resultado. Obrigado, pastor Raimundo. Deus Amém. abençoe o senhor, a família. Deus lhe dê muita saúde. Amém. Muita saúde. Obrigado. E nós estamos aqui encerrando essa entrevista, eu, pastor Marcos Floriano, e o presbítero Anderson dos Santos, aqui na cidade de
de São Ligério na Assembleia de Deus, no templo da Assembleia de Deus desta cidade. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.